São 4 reclamações, proferida a decisão pelo relator, por mim próprio, sobreveio a interposição pelo MP do Trabalho em sede originária desses vários recursos. Eu estou, enfim, trazendo... Sim, aqui nós temos essa peculiaridade, né? Ou seja, o procedimento nasce no Supremo. São declarações. Então, acompanho Vossa Excelência nesse caso. Os feitos, então, tá bem. Sendo eu próprio relator de todos eles, chama julgamento o agravo regimental na reclamação 5.543 de Goiás, agravante Ministério Público do Trabalho, agravado município de São Francisco do Goiás, interessada juíza do trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Anápolis, Goiás. Agravo regimental na reclamação 5.079 de Roraima, sendo eu ainda relator, agravante Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região, agravado Estado de Roraima e também o senhor juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Boa Vista e interessado o Ministério Público do Estado de Roraima. Chamo ainda o agravo regimental na reclamação 4.931 de Goiás, agravante Ministério Público do Trabalho da 18ª Região, agravados município de Alexânia e Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. E, finalmente, os embargos de declaração da reclamação 5.304 de Goiás, embargante Ministério Público do Trabalho, embargado município de Santa Rita de Araguaia e também embargado o senhor juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Mineiros. Nesses casos todos, em relação aos agravos regimentais, eu deles não conheço, uma vez que a representação do Ministério Público da União no Supremo Tribunal Federal pertence unicamente ao eminente senhor Procurador-Geral da República, como tem reiteradamente proclamado esta Corte. No que se refere aos embargos de declaração na reclamação 5.304, e não se cuidando de hipótese de omissão, de contradição ou de obscuridade, eu deles conheço como recurso de agravo, de que também não conheço, considerada a ausência de legitimação do Ministério Público do Trabalho para atuar em sede originária no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, são os meus 4 votos em relação a esses 4 votos. Simplesmente de não conhecer com base na mesma premissa os embargos, de qualquer maneira, porque se nós convertemos é porque nós admitimos, não devidamente formalizado. Sem qualquer problema. Agora, presidente, a reclamação em si, ela foi formalizada pelo Ministério Público do Trabalho. Vossa Excelência aí negou seguimento. Entendendo que procedimento que nasce em origem do próprio Supremo, deve contar com a participação do Procurador-Geral da República. Compete ao senhor Procurador-Geral da República. E faço uma distinção, e acho que Vossa Excelência também faz essa mesma distinção, no sentido em que cabe ao Ministério Público do local, quando for o caso, e não é o caso, atuar autonomamente perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há vínculo algum, não é que submeta o Ministério Público dos Estados-membros ao senhor Procurador-Geral da República. Mas não é o caso. Aqui é um órgão do próprio MP da União, cujo chefe é o senhor Procurador-Geral da República. Eu vou pedir vênia, presidente, apenas para não estabelecer, segundo a minha ótica, a exceção, para concluir que também, nesses casos, se o processo que deu margem à reclamação está sendo patrocinado pelo Ministério Público do Trabalho na origem, não é isso? Não é essa situação concreta? Na origem, o processo que corre na origem é de praticado ato que se pretende ver cassado com a reclamação. Na origem, houve o ajuizamento de ações civis públicas pelo Ministério Público do Trabalho. A preferida decisão desfavorável ou ao município ou ao Estado. Então, é a situação. O Estado ou o município, conforme o caso, ambos, eles é que formalizaram no Supremo a reclamação, sustentando a inobservância
do que eu presto a mesma solução que dou no caso de recurso, já que a reclamação é um sucedâneo recursal. Né? E entendo que, como há o elo vinculando a reclamação ao processo que é patrocinado na origem pelo Ministério Público do Trabalho, pode ele figurar, né, como parte ou na relação processual da reclamação no Supremo. Nesses casos todos, na verdade, as reclamações foram juizadas aqui no Supremo pelas entidades de direito público, municípios e estados, mas a propósito de ações civis públicas em curso em primeiro grau. Que tem o Ministério do Trabalho como autor. Está bem. Vossa Excelência, portanto, conhece Sim, presidente, eu peço vênia para conhecer. Eu, então, dar os eminentes senhores ministros sobre esse aspecto, na linha da jurisprudência desta Corte, eu não conheço dos 4 recursos por ausência de legitimação do MP do Trabalho para recorrer do Supremo Tribunal Federal. Tá certo. Estão todos de acordo? Eu proclamo, então, o resultado. Quase todos. Sim. Eu proclamo o resultado, então, válido para os 4 feitos que eu apregoei. O tribunal, por maioria, não conheceu do recurso vencido o senhor ministro Marco Aurélio, que dele conhecia. A nossa jurisprudência é exatamente sobre recurso. Exatamente. Negando ao Ministério Público do Trabalho a competência para atuar aqui. A habilitação processual para atuar aqui na Suprema Corte, porque somente no caso do Procurador-Geral da República que tem a representação institucional do Ministério da União, de que Sua Excelência é o chefe. Perfeito. Não é? Pois não. Concordo com o voto de Vossa Excelência. Então fica proclamado o resultado, nesse sentido, válido para os 4 feitos aqui aprovados. O tribunal, por votação majoritária, não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator, vencido o senhor ministro Marco Aurélio, que dele conhecia. O ajuizamento é outra coisa. Sim, apenas estamos discutindo a questão da qualidade para atuar em sede originária do Ministério Público do Trabalho. Perfeito. E também de aqui recorrer. Você verifica para mim, então, os 4 são 3 minutos. Então, a gente conhece.